tema que nós escolhemos hoje é um tema assim, que eu considero de extrema importância no verdadeiro caminho espiritual, né? Que é religiosidade sem religião. Será que realmente é preciso, é necessário você fazer parte de uma religião para chegar à sua transcendência espiritual? Você precisa fazer parte de uma seita, você precisa ser católico, você precisa ser um crente, você precisa ser muçulmano, você precisa ser budista, né? Você precisa ter um rótulo, vestir a roupa. Qual é a verdadeira religião? No mundo, nós temos 4 grandes correntes religiosas que em grande parte da história sempre se degladiaram entre si. Cada cultura própria, muito forte, era difícil ela assimilar a cultura de outros povos, principalmente a cultura religiosa de outros povos. Portanto, cada povo que tinha sua hegemonia étnica criava os seus próprios costumes, a sua própria moral, a sua própria ética e também a sua própria religiosidade, né? Você vê, no Oriente Médio, o berço das grandes religiões que influenciaram muito o Ocidente, nós temos o judaísmo, né? O judaísmo clássico, antigo, ok? Que tem o famoso Antigo Testamento, desde a história de Adão e Eva, né? E até no famoso marco que é o nascimento de Jesus e o surgimento do cristianismo. Então nós temos 2 grandes religiões que vêm ali. E o cristianismo influenciou demais o Ocidente, né? Se você visse há 50, 60, 70 anos atrás, aqui no Brasil, por exemplo, só existia a religião católica. Não havia influência de nenhuma outra escola religiosa. Todas as grandes cidades, o centro da grande cidade era uma igreja. Se você correr pelo interior do estado de São Paulo, vai para o Nordeste, né? Você dá risada, tem uma igreja do lado da outra, né? É uma coisa. Você vai em Olinda, por exemplo, tem uma igreja em frente da outra. Tem uma igreja aqui e uma outra em frente. Eu ficava pensando, mas por que tanta igreja, uma em frente da outra? Aí quando você vai estudar a história mesmo da cultura, você vai entender, né? Um ricaço fazia uma igreja para o padre, aí o outro ficava com o ciúme e fazia outra. E assim por diante, né? Então, é muito importante nós entendermos que nós fomos muito influenciados, a nossa cultura ocidental aqui no Brasil, né, foi extremamente, na Europa, extremamente influenciada pelo cristianismo. Nossos costumes, nossa forma de ver o mundo, nossa forma de ver o certo e o errado. E foi muito difícil, e ainda hoje é muito difícil nós nos libertarmos dessa forma e dessa maneira de ver religião. Eu lembro quando eu era pequeno, né, minha mãe levava eu na igreja, minha irmã levava na igreja todos os dias. Era todos os dias, às 6 horas da tarde, ia na missa. Quando eu tinha uns 15, uns 13, 14 anos de idade, eu tocava violão na igreja, pro padre, lia o evangelho, sabe? Um pseudo coroinha. Eu não vestia aquela roupinha, não, né? Mas tinha todo, né? Então nós tínhamos, você era forçado, porque era a única coisa que aparecia na tua frente, que você podia ver, vivenciar. Então você era influenciado por aquela cultura. Você vivia aquela religiosidade imposta para você. Então era uma religião que vinha de fora, era colocada de fora para você, né? Muito bem. Para nós entendermos, e aí, só fazendo um resumo, na Índia, né? A Índia nós tínhamos lá, é bem parecido como no Oriente Médio nós tivemos o Antigo Testamento, depois tivemos Jesus. Na Índia também nós tivemos o Antigo Testamento, vamos dizer, indiano, que é os Vedas, e dali surgiu o chamado hinduísmo clássico, tá? E com o advento do Buda, 600 anos antes de Cristo, nós tivemos uma grande corrente que influenciou o Extremo Oriente de uma forma muito grande, que foi o budismo.
Ok? Na China surgiu o taoísmo clássico, uma grande influência filosófica, né? Que depois recebeu o budismo também como grande influência. Houve uma fusão entre o taoísmo e o budismo, esses dois ensinamentos não entraram em conflito, né? Porque eles eram muito parecidos em sua essência, e surgiu o Zen. Dessa fusão surge o processo Zen de treinamento interior, que vai para o Japão, que se expande para outros países da Ásia. Okay? E é óbvio, os povos muçulmanos, os povos árabes, né? E que vai, né, depois de 600 anos, 500 anos depois de Cristo, o ano 600 mais ou menos, que Maomé recebe, né, as tábuas da lei e escreve o Alcorão, né? E surge então o islamismo, uma grande religião de grande influência no Oriente Médio. E, claro, essas duas grandes religiões, elas brigaram muito, teórica e politicamente, ao longo da Idade Média. Até a história das cruzadas, né? A tentativa de libertar Jerusalém do jugo muçulmano. E aquela coisa toda essa discussão, essas guerras, esses conflitos ideológicos e religiosos. Muito bem. O que nós vamos tentar apresentar para vocês é o seguinte: será que, para que nós consigamos, na tradição católica, se fala atingir o céu, né? Ir para o céu. Bem, então continuando, no conceito da religião católica, né, a salvação, ir para o reino dos céus, encontrar esse equilíbrio, né? Por exemplo, que todo cristão deseja ir para o céu, deseja ter um presente após a morte e tal. E cada religião tem uma doutrina. Por exemplo, o cristianismo não prega, o catolicismo, vamos dizer assim, a reencarnação. Não aceita essa questão da reencarnação, não aceita a comunicação com o plano espiritual e tudo mais, né? Você tem no budismo, o conceito é iluminação, atingir a iluminação ou atingir o nirvana. Então, todo o conceito, toda a busca do budista, toda a busca é atingir um estado de consciência, um estado de iluminação, um estado de luz, um estado de consciência. Vocês vão ver que, ideologicamente, as coisas parecem iguais, mas o processo na qual as religiões trabalham essas coisas começam a ser divergentes. Ok? Né? No islamismo, a ideia é muito parecida com o catolicismo ou com o cristianismo fundamentalista, no sentido de você ir para um local. Este local é que você vai ter paz, harmonia e equilíbrio. É engraçado que não se discute, na verdade, há uma má interpretação das próprias palavras do Alcorão e também uma má interpretação das palavras do Cristo, do Jesus. Porque eu posso citar Jesus e interpretar de uma forma completamente diferente para vocês. Muito bem. Você quer ver que coisa interessante? No cristianismo, no hinduísmo, sempre existe um conceito de Deus. Ok? E na verdade, o modelo que eles colocam de Deus para a gente é um Deus imperador que do alto dita regras e leis para a humanidade seguir, para o homem seguir. E se o homem não seguir essas leis, ele será castigado. Se ele cometer atitudes contra as leis divinas, estará cometendo um pecado. Um pecado. E o interessante é que essas religiões condenam você eternamente ao inferno. Você não vai para aquele lugar de paz, harmonia, equilíbrio. Você desce, né? Desce para o inferno. Okay? Então, o fato das religiões criarem em você o medo, o terror, o demônio,
a tentação, o monstro, o Satanás, aquele que vai te conduzir ao inferno, que vai te torturar, vai te tentar. Isso, os fiéis ficam com muito medo. Medo dessa eternidade de sofrimento. Esse medo faz com que ele se entregue aos sacerdotes, para que esses sacerdotes então os salve, o tire, o liberte dessa condenação eterna. Então você vê que é um jogo. E esses sacerdotes prometem o quê? O céu. A vida eterna de paz, amor, Mas aqueles que não forem, não comportar-se direitinho, eternamente, vai queimar no mármore do inferno, como dizia. Esses conceitos de terror prendem muita gente. O homem muito simples, o homem, ele não consegue raciocinar, ele não consegue pensar que existem outras maneiras de se buscar o conhecimento. Agora, o budismo e o taoísmo oriental, por isso que eles deram muito certo na fusão para gerar o Zen, na China. Se você chegasse para Buda, por exemplo, e fizesse a seguinte pergunta para Buda: mestre, fale-me sobre Deus. Se você chegasse para Lao Tzu, por exemplo, e fizesse a seguinte pergunta: fale sobre Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu sempre uso em muitas palestras minhas. Muita gente que ouve minhas palestras já está cansado de ouvir esse meu exemplo, mas ele é perfeito. Ele é perfeito para mostrar como que é o conhecimento do ser humano, como é que ele aprende as coisas, como ele acredita nas coisas, como é que ele acredita em Deus, acredita no diabo, acredita no demônio, por que ele acredita nessas coisas? O mestre oriental dessas outras linhas foi tentar entender o pensamento ocidental, as religiões ocidentais, o conceito ocidental. Então, a primeira coisa que ele fez, ele foi, na época da Guerra Fria, na época do comunismo clássico mesmo na União Soviética, ele vai numa classe, ele vai visitar uma escola, crianças assim de 10, 11, 12 anos de idade. Ele entra numa sala de aula dessas e faz a seguinte pergunta para essas crianças: quem de vocês acredita em Deus? Houve aquele silêncio mortal na classe. Aí levanta-se uma criancinha, porta-voz da classe, e fala: ora, meu senhor, é claro que aqui ninguém acredita em Deus. Onde se viu? Deus é coisa das religiões, e a religião é o ópio do povo. É claro que aqui ninguém acredita em Deus. Muito bem, essas crianças, todas elas tinham certeza de que Deus não existia. Então elas não acreditavam em Deus, isso é bobagem. Mas na verdade essas crianças, elas estavam vomitando qual cartilha? A cartilha marxista, que desde a infância era introduzido na cabeça dele, a cartilha marxista, que Deus não existe, que religião é o ópio do povo, a única coisa que existe é a sociedade, aquela teoria marxista que vocês estão cansados de saber quem já estudou. Mas, no entanto, aquelas crianças, elas acreditavam que elas sabiam, que elas tinham certeza de que Deus não existia. Perfeito? Vocês entenderam o que é religião e o que é ser ateu. Aí esse mesmo mestre sai dessa escola e vai para a Itália, o berço do catolicismo, a terra do Papa. E faz a mesma peregrinação, vai numa escola de primeiro grau, crianças de mesma idade, e faz a seguinte pergunta para as crianças: quem de vocês acredita em Deus? Puta, criançada, levanta a mão, o pé, levanta tudo, né? Ele pergunta: mas o que é Deus para você? Ah, é porque Deus é o Criador do céu e da terra, Deus é amor, Deus é paz, é o Todo-Poderoso, é onipotente, é onipresente, é onitudo. Essas crianças, elas acreditavam
que Deus existia, elas tinham certeza de que Deus existia. E era daquele jeitinho lá. No entanto, essas crianças estavam vomitando agora qual cartilha? A cartilha católica. Mas elas tinham certeza que era elas que sabiam. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês: qual das duas crianças é a mais idiota? A russa ou a italiana? Nenhuma delas sabe. Elas apenas vivenciam a sua cultura e acreditam que sabem. Elas não vivenciaram uma religiosidade verdadeira, vinda delas. É uma coisa imposta. Agora, essas duas mentes, quando crescerem, elas vão se degradar, pode ter certeza. Uma querendo defender a sua verdade e a outra querendo defender a sua verdade. Mas, no entanto, ninguém viveu a sua própria experiência. Se você for no templo de Shaolin, nos tempos áureos do templo Shaolin, o templo budista na China, o templo Zen, onde o Zen floresceu, onde brotou o Zen, surgiu o Zen, você entrava no mosteiro, tinha um texto assim escrito no mural assim, chinês, de um lado e de outro do muro na entrada. Vamos supor que na época vivessem naquele mosteiro 550 monges. Tá? Então, no muro da direita estava escrito assim: neste mosteiro habitam 550 monges. No outro lado, nesse mosteiro existem 550 religiões. Vocês entenderam ou não? O budismo não existe uma doutrina central. O taoísmo é interessante que tanto no budismo quanto no taoísmo não existe um modelo de Deus. Não existe. Por isso que não tem oração no budismo. No budismo não tem oração. Igual no catolicismo, no cristianismo, no judaísmo. As pessoas rezam para Deus. No taoísmo, no budismo, ninguém reza para Deus. Porque não há um modelo de Deus. Não é que eles não acreditam que exista um Criador. Só que eles não sabem como é. O primeiro texto do Lao Tzu, daquele livro lá, clássico, ele vai exatamente falar sobre Deus. Sabe qual que é a opinião de Lao Tzu e dos taoístas e dos budistas sobre Deus? Se você perguntasse para Buda, Buda vai responder assim, o Lao Tzu também: olha, gente, nós somos umas criaturas tão ignorantes, tão nas trevas, num estado tão primitivo de ignorância, que eu nem sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, não sei quem é esse meu semelhante que vive o dia inteiro comigo, não sei quem é meu pai, minha mãe, eu não sei de nada. Agora você imagine, eu, não sabendo de nada, fazendo um modelo de Deus, fazendo uma imagem de Deus, certamente vai estar errada. E eu vou passar essa imagem de Deus para todo mundo e fazer todo mundo seguir essa imagem de Deus completamente distorcida e errada. Aí vocês vão ver o que a religião vai fazer com as pessoas. Criar uma imagem, criar uma verdade, impor ela, e as pessoas vão passar a acreditar que aquilo é a verdade, que aquilo é o caminho, vai viver sacrifícios, vai viver enclausurada num templo, como freiras enclausuradas, não sei o que tem, todo mundo não vive para o mundo. Ela cria uma visão de que aquilo que Deus quer, aquilo que Deus gosta, aquilo que agrada a Deus, aquela atitude que agrada a Deus. Mas será? Eu vou mostrar como que Jesus pensava completamente diferente de todo mundo nessa visão. Se você olhar o Evangelho de uma forma clara. O judaísmo sempre foi controlado pelos ortodoxos, desde a antiguidade, na época de Herodes principalmente, que Herodes foi um dos grandes construtores. Você vê, a religião judaica é baseada, ela começa com Moisés, no Êxodo, que vai ter o contato com Deus, certo? E Moisés recebe as tábuas da lei, né? Ok? Essas tábuas da lei, depois ela é guardada dentro da famosa Arca da Aliança. Vocês lembram da Arca? Os caçadores da Arca Perdida, tal, vai tentar achar essa Arca da Aliança. Segundo as tradições, essa Arca, ela foi alojada, construíram um templo especial na antiguidade para guardar essa Arca, um templo. É o primeiro templo
construído pelo rei Salomão. Ok? Com o passar do tempo, com as guerras vizinhas com os povos, esse templo foi destruído. Essa arca ela foi escondida. Aí vem o Herodes, que é um dos grandes construtores da antiguidade, ele vai construindo os maiores templos fantásticos da época, e uma parte lá do templo, uma parte do templo era reservada para guardar essa arca da aliança, era um setor muito sagrado, aquela coisa toda. Ok? Muito bem. Mas para os religiosos dessa época, existia então uma coisa que eles chamavam de local sagrado, o templo. O templo dirigido pelos sacerdotes. Então, criava-se uma forma assim de dizer que quem controlava a religiosidade, quem controlava as portas do céu, eram os sacerdotes. Então, eles forçavam as pessoas a acreditarem que somente através do templo, só através do templo, você poderia conquistar Deus, o céu e a libertação. Essa coisa toda prometida. É como o padre católico, se você não vir na missa, se você não pertencer à minha religião, é a única religião que salva. Só Jesus salva. Buda não salva, né? Lao Tzu, ninguém salva, só Jesus. O monopólio do poder da libertação. Então, e esse templo de Jerusalém, né, é o segundo templo. Aí, vocês sabem que os romanos acabaram na expansão do Império Romano, Roma tomou todo o Oriente Médio, certo? Até na época de Jesus, quando Jesus andava, ok? Jesus foi visitar o templo, né? Toda aquela história da entrada dele no templo, dele brigar com os comerciantes dentro do templo, aquela coisa toda que vocês estão cansados de saber, né? Muito bem, mas tem uns detalhes muito interessantes aí, né? Então, os sacerdotes controlavam a população, controlavam o poder. Existia um poder político e um poder religioso, que eles andavam muito conectados na época de Herodes. E depois com a invasão do Império Romano, depois da morte de Jesus, 73 anos, no ano de 76 depois de Cristo, há uma revolta judaica para tentar libertar Jerusalém do jugo romano, né? No entanto, eles não conseguem. Roma manda um exército violento, mas Roma destrói tudo, e expulsa todos os judeus daquela região. É considerada a diáspora, né? Os judeus são expulsos de Jerusalém. E os romanos destroem totalmente esse templo. Totalmente, sem deixar pedra sobre pedra. E foi uma das profecias de Jesus, né? Quando ele entrou pelo templo, ele falou assim, um dos discípulos dele ficou encantado, que nunca tinha visto uma coisa tão bonita, maravilhosa, aquele templo, né? De pedra, construído por Herodes, portal de entrada. E o Jesus olha e fala assim, olha, e em verdade eu vos digo, que não passará uma geração sem que reste pedra sobre pedra desse templo. E a profecia dele se cumpre. Hoje, por exemplo, a única coisa que resta desse famoso templo é o Muro das Lamentações que vocês viram na televisão lá. Os judeus que ficam lá, tem um paredão lá. É muito interessante que tem um paredão, né? Existe um paredão de pedra enorme assim, ó. Tudo de pedra que ainda... E lá, aqui no alto, é uma planície, onde está construída a mesquita, que é chamada Cúpula da Rocha, que é um templo sagrado para os muçulmanos também. Só que foi construído em cima da base da onde era o antigo templo de Herodes. O antigo templo, essa encrenca que dá lá, o conflito das duas religiões, dos palestinos e dos judeus. E os judeus, eles ficam aqui embaixo. Você vai ver que os ortodoxos, eles ficam lá, eles ficam rezando assim, ó, na frente do muro. Você vê que eles ficam assim, com a roupa preta, aquele cabinho, são os judeus ortodoxos. Eles ficam ali. Muita gente vai lá, coloca papelzinho entre as pedras, fazendo pedidos de oração. Então ali é sagrado para eles. Porque é o único vestígio do templo de 2000 anos atrás. Onde tinha a Arca da Aliança e tinha toda a tradição religiosa do judaísmo do judeu. Muito bem. Então esse templo para o judeu sempre foi extremamente sagrado. O local sagrado, o local onde Deus estava ali para os judeus. Jesus, quando ele chegou, por isso que ele não foi aceito pelos judeus. Ele foi extremamente revolucionário nessa questão de religiosidade, de religião. Jesus era um cara religioso. Ele não era religioso, mas tinha religiosidade. Tinha espiritualidade. Mas ele não pertencia a nenhuma religião. Ele não pertencia à religião. Ele desafiava constantemente os sacerdotes judaicos.
Lembra aquela história que ele começou a discutir com os judeus, com os sacerdotes judeus? Ele falou: em verdade eu vos digo, meu cara, que aquelas crianças que estão brincando ali, ela entra no reino dos céus muito primeiro que vocês. Os sacerdotes têm uma visão completamente de poder, completamente diferente do divino. Então a história é a seguinte, para encurtar. Nessa época existia dois locais, dois templos construídos na região da Judéia ali. Um na região da cidade, a cidade de Samarias. E Jerusalém. Então na época tinha dois templos importantes religiosos. O de Jerusalém, que era o mais importante, e o da Samaria, que era o segundo lugar em termos de importância. É como você pegar o Vaticano, né, a igreja de São Pedro, que é o centro do cristianismo, e tentar achar a segunda mais importante no mundo, né? Vai lá em Londres, Notre Dame, não sei aonde. Bom. Então Jesus estava dando um discurso para os discípulos. Terminado o discurso, um dos judeus ali presente chega até Jesus e fala: mestre, dizei-me o seguinte, qual o melhor local para se orar para Deus? No templo de Jerusalém ou no templo das Samarias? Jesus, como é um grande mestre, não religioso, responde assim: nenhum dos dois. O melhor local para se orar para Deus é dentro de você mesmo. Só existe um local onde você vai encontrar Deus. Ele não está num templo. Por mais sagrado que você possa considerar. Você não precisa de nenhum templo de pedra luxuoso. Você não precisa de absolutamente nada. Você só precisa voltar-se para dentro e orar, que você vai encontrar Deus dentro de você. Veja, gente, amor. Veja se esse discurso tinha que crucificar o homem mesmo. Porque ele era revolucionário, ele era altamente contra os conceitos religiosos impostos pelos poderosos da época. Veja, ele libertava o indivíduo do escravatismo dos templos religiosos e dos sacerdotes. Jesus libertava você, porque quando ele fala assim para você, volte para dentro e reze aqui dentro, você não precisa de sacerdote, você não precisa de ninguém. Você não precisa de templo, você não precisa de ritual, você não precisa de roupa especial para fazer isso. Você não precisa de hora especial. Por isso Jesus mostrava um outro caminho. Por isso ele fundou, né, uma nova visão de mundo. O problema maior é que, com o passar do tempo, as más interpretações da sua doutrina, de seus ensinamentos, levaram à formação de outras religiões mais problemáticas do que se possa pensar, escravizando mais o homem ainda, né? Mas se você analisar Jesus ao pé da letra, se você analisar, você vai perceber que Jesus sempre pregou uma individualidade religiosa. A não necessidade de você pertencer a qualquer instituição religiosa para encontrar Deus. Porque Deus não está em nenhum lugar. Deus não pode ser prometido por nenhum mestre, por nenhum sacerdote, por nenhuma religião. A salvação não pode ser prometida por nenhuma religião. Porque a salvação e o encontro com a verdade só existe num lugar. Só está na sua alma, dentro de você. Por isso que é interessante essa visão budista, de que cada indivíduo ali é uma religião. Ele vai buscar dentro dele a sua forma de ver Deus, a sua forma de ver o divino, a sua forma de se comportar no mundo. E é interessante que não há regras externas. No budismo não há 10 mandamentos. No budismo ninguém conversa com Deus e ninguém conversa com seres superiores para ditar regras e leis. No budismo você é encorajado o tempo todo só escutar uma única voz, a que vem de dentro, a interna. Isso eu acho interessante. Então as pessoas hoje me perguntam: Laércio, elas veem meu colar, você é budista? Né? Eu até brinco com as pessoas que eu falo que eu sou anárquico, tântrico, apocalíptico, católico, cristão, corintiano, são paulino. Né? Bicho, eu sou o que você quer que eu sou Laércio. Ainda, inclusive, eu falei assim, que a minha religião é o lalaísmo.
Né? O meu apelido é Lalá, né? Todos me chamam de Lalá, então eu sou um lalaísta. Entendeu? É o lalaísmo. Por quê? Porque na minha jornada, estudando todas as... Eu fui um estudante, eu estudei todas as religiões, fui a fundo no hinduísmo, no budismo, no taoísmo, no cristianismo, no judaísmo, no islamismo. Estudei toda a cultura humana, sem pertencer a nenhuma das religiões, como estudante observador de fora. Aí a minha própria experiência mística como médium, como sensitivo, eu fui aprendendo, fui conversando, fui percebendo as outras dimensões da realidade e fui criando o meu próprio caminho pela vida, meu próprio caminho pelo mundo, meu próprio caminho na jornada espiritual. Eu acho que cada um de vocês pode fazer isso. Não é preciso vestir uma roupa para se tornar sagrado. Não é preciso ir em nenhum lugar para encontrar o sagrado. O sagrado está onde você está. Onde você cruzar as pernas, se sentar, ali o sagrado se manifesta. Bicho, por que essa cúpula, que é considerada o segundo local mais sagrado para os muçulmanos? Essa segunda intifada, esse grande conflito que está no Oriente Médio até hoje, né, é porque ele era ministro, né, ele era senador lá, ele subiu nessa cúpula da rocha aqui e fez uma cerimônia aqui de instalar a pedra fundamental do terceiro templo. Óbvio, você vai construir o terceiro templo, tem que destruir isso aqui, né? Imagina isso para os muçulmanos. Imagina isso, porque ofensa que não era... Vocês estão entendendo? Que ofensa que não era para os muçulmanos destruir o segundo local mais sagrado para a construção do terceiro templo, o templo de Herodes, né? Porque os judeus necessitam de um templo sagrado. Os muçulmanos também. E Jesus já veio e disse, isso aí, pode esquecer que isso não existe. Isso aí só gera conflito. Se você perceber que o local sagrado está onde você estiver, está dentro de você e não fora, não há guerra, não há conflito. Se você mudar apenas o ângulo de visão das coisas, não há conflito. Por que você acha? Foi muito interessante, se você observar, vocês assistiram o filme sobre Martim Lutero? Assiste um filme que está aí, chama Lutero. Ele é muito interessante, que vai mostrar como que o Martim Lutero fez o protesto, para gerar a primeira divisão da Igreja Católica com o protestantismo. Por que ele fez esse protestantismo? E por que se chama protestante, né? Porque, na verdade, ele pegou uma carta, ele escreveu tudo que ele não gostava da igreja, que ele discordava da igreja, e foi lá e meteu na porta da igreja, né? Então era o protesto. Por isso que chamou protestante. Daí surgiu o protestantismo, né? Porque ele protestou contra Roma. Ele foi um sacerdote que protestou contra todos aqueles ideais, aquela forma de ver. Teve a coragem de desafiar Deus, entre aspas. Então, claro, né, foi excomungado. Que é excomungar? É um negócio interessante, né? Quando o Papa falou, você está excomungado, quer dizer, você não vai entrar no reino dos céus. Eu tenho autoridade para isso. Você não vai entrar, porque eu não vou deixar. Você percebeu como que eles se colocam numa posição de autoritarismo? Ou seja, eles são o único porta-voz entre Deus e o homem na Terra? Né? Eu só não consigo entender uma coisa. Vocês vão entender por que o cristianismo, todas essas igrejas crentes, elas combatem com unhas e dentes o espiritismo. Por quê? Porque o espiritismo, você reúne na tua casa, reúne 10 pessoas, um médium, e você vai conversar diretamente com a fonte. Você vai obter conhecimento dos espíritos, do outro lado, de outra dimensão, né? Da vida após a morte. E o catolicismo não pode permitir isso sem uma perda total de poder. Porque, na verdade, o sacerdote, o padre, se coloca como o único intermediário entre Deus e o homem na terra. Ele é o intermediário. Você vai lá, confessa os pecados para ele. Ele autoriza você a transar com as mulheres, porque ele autoriza quando o casamento, né? Agora pode. Antes do casamento não pode. Depois que o padre autorizou, aí você pode. Aí não é mais pecado. Interessante, né? Antes não pode transar porque é pecado. Depois que o padre, aí pode porque não é mais pecado. Pô, que autoridade que o cara tem, não? E de absolver você os seus pecados. Tem mais essa.
Só ir lá confessar, conta tudo, né? Como se ele fosse um porta-voz de Deus na terra, o único intermediário. Então você precisa dele, você precisa da igreja, você precisa ir lá no templo, você precisa pagar o dízimo, você precisa ficar lá, escravo da igreja, para conquistar a sua libertação, para redimir os seus pecados. Então essa é a posição que a igreja criou. E os crentes fazem as mesmas coisas quando eles fazem o quê? Não, se você não vir aqui, nós vamos tirar o demônio do seu corpo, não vamos tirar uma olhada, não vamos tirar o demônio da sua casa, isso, aquilo, vem aqui que a sua vida vai prosperar, você vai crescer, a sua indústria vai crescer, você vai ganhar muito dinheiro, papapá. Então você fica dependendo da igreja, você dependendo do pastor para ele, se ele não fizer aquilo, a sua vida não vai mudar, não vai melhorar nunca. Você não vai se libertar. É ele que vai te libertar. Em nome de Deus. Aí ele fala assim, em nome de Deus. Então eles não podem admitir que você não precise mais dele, da igreja dele. Você vai na sua casa, senta, faz um círculo, vamos conversar com os espíritos. Não, pelo amor de Deus, isso aí é o demônio. Não tem conversa com os espíritos, não conversa com ninguém, só com gente santa e tudo mais. Não pode. Aí tem uma coisa, vocês vão entender o que aconteceu com aquela criança de Fátima, a Lourdes, quando tem o grande contato, né, com a chamada Virgem Maria. Veja bem, deixa eu te explicar uma coisa. Por que o Papa foi lá, o padre foi lá, a igreja foi lá, pegou essa criança desde pequenininha, já fechou a boca dela, não deixou ela falar. Como ela era uma criança católica, de uma doutrina católica, ela pega essa criança e enclausura ela, na marra, tira ela da família, com todos os ideais católicos, todos os direitos que ser uma menina santa e tudo mais, e enfia essa criança num convento e não deixa ela falar para ninguém o que ela ouviu da santa. Por quê? Se essa criança falasse, iria acontecer um dos maiores problemas filosóficos da época, que é o seguinte, preste bem atenção se eu estou com a razão ou não estou. Se a Virgem Maria, se Jesus quisesse dar uma mensagem para a humanidade, eu pergunto, por que ela não escolheu o Papa? Ela devia ter aparecido para o Papa, que era o único porta-voz e intermediário entre Deus e o homem na Terra. Concorda comigo? O Papa, legal, olha, eu conversei com a Virgem Maria, onde ela apareceu para mim e me deu essa mensagem. O Papa, ele é o intermediário. Se os caras que estão lá em cima achassem que esse cara realmente fosse o porta-voz e intermediário dele, Deus na Terra. Mas a Virgem Maria não fez isso. Ela foi lá e escolheu 3 crianças simples e humildes, muito deslocada do centro poderoso, do centro religioso. Aí o que acontecia nas aparições? Milhões, milhares de pessoas, bicho, se convergiam para aquela cova, para aquele lugar. Isso começou a tirar o poder de Roma. Porque as pessoas não iam mais na igreja. Elas iam ouvir o que a menina tinha para dizer e o que aquela menina ia ouvir da Virgem Maria naquelas aparições. Isso é um deslocamento total de poder. A igreja não podia permitir isso. Então, pegou essa criança rapidamente. Se você assistir o filme, tem uns filmes que passam, né, sobre a aparição, você vê como a igreja e o padre domina a criança. Como ele pega essa criança e vai fazer a cabeça dela. Você tem que ir para a igreja, você não pode falar para ninguém. Vai ficar enclausurado. E ficou enclausurado até o final da vida. E, pasmem, tudo que ela ouviu não foi revelado ao mundo. Porque certamente tinha muita coisa contra a própria Roma, contra a própria igreja. Críticas contra a própria igreja, que não podia ser dito. Muito bem. Então vocês percebem que ter o poder, tentar ter o poder, essas instituições sempre foram instituições de poder e não de revelar o verdadeiro conhecimento das coisas para a humanidade. Jesus libertava, porque ele dizia, Deus está dentro de você. Conheça a ti mesmo e você vai conhecer Deus. Você não pode ser escravo de Deus. Você não pode ser temente a Deus. Tem religiões que falam, eu sou temente a Deus. Olha, que louco.
Eu recebi um papelzinho, eu recebo os papéis aí debaixo do portão, estava escrito assim: só Jesus Cristo salva. Se você não seguir Jesus, certamente você estará fadado à ira de Deus. E certamente você queimará eternamente no fogo do inferno. Olha o jogo, como o cara joga com você. Ele constrói um modelo de Deus vingativo, um Deus irado, um Deus que joga e tem prazer de deixar você eternamente em sofrimento numa masmorra que é o inferno. Um Deus vingativo, um Deus irado, a ira de Deus. Ele não consegue construir um Deus de amor, que é só amor. Um Deus que seja só amor não pode irar, não pode ser vingativo. Então, por essas e mais aquelas, por todas esses caminhos que a gente vai observando, você vai percebendo que é muito difícil para quem raciocina, para quem pensa, pessoas de mais alto intelecto, é muito difícil nos dias de hoje pertencer a uma religião. É muito difícil. A religião de massa, ela dá a falsa sensação de segurança. Porque está todo mundo lá, né? Todo mundo junto, né? Todo mundo rezando, orando, tal, né? Uma família, aquela coisa. Mas e a religiosidade solitária, individual, onde você fica sozinho na sua busca interior, né? Onde você vai para as montanhas. Por exemplo, eu tenho uma palestra que eu falo sobre os eremitas tibetanos. Que o cara vai sozinho nas montanhas, se tranca dentro de uma caverna e fica lá anos, voltando para dentro, buscando esse contato maior consigo mesmo. Sem nenhum sacerdote, sem nenhum templo, sem nenhum lugar, é uma caverna simplesmente. Um local para se voltar profundamente para si mesmo. A verdadeira religiosidade, ela é muito solitária. Vocês vão entender que interessante. Por que não dá para levar ninguém com você? Porque cada indivíduo, cada pessoa, em cada momento da sua vida, tem um momento diferente. Se você tem um namorado, uma namorada, um amigo, eles não têm o mesmo interesse espiritual por você, como que você tem. Então, cada idade, cada momento da vida, você pode despertar agora para buscar essa religiosidade, essa espiritualidade. A tua filha vai despertar daqui 30 anos. Você tenta levar, você tenta mostrar, mas ela não quer nem saber, não está interessado, você não tem nada a ver. Até tira sarro da tua cara, até gosta de você. Porque cada indivíduo tem o seu momento. Então não dá para fazer uma religião de massa. E a experiência religiosa é uma experiência interna. Como ela é uma experiência interna, você não consegue transmitir ela para o outro. Você não consegue transmitir verdades para os outros. Sabe que coisa interessante? Se eu chegar assim para você, a diferença entre religião e religiosidade. Quem de vocês acredita em espírito? Quem já viu o espírito? Vê, falar com ele. Então você está vendo? Existe uma diferença. Tem pessoas que acreditam, mas nunca viu. É que nem disco voador. Quem acredita em disco voador? Ah, eu não acredito, acho que é bobagem. Até o dia que você vê. O dia que você vê, não tem mais como contrariar. É como o espírito. Você vê o espírito parar na sua frente e conversar com você, você vai pensar duas vezes em vida após a morte. Isso, antes dessa experiência, certamente você vai ter dúvidas. Se existe ou não, se eu vou morrer, vai acabar tudo, né? Então, a experiência pessoal, ela é a experiência mais importante na religiosidade do ser. Porque você não precisa acreditar em nada. Você vivencia a coisa. O Osho, quem já leu o Osho, o livro do Osho, né? O Osho é um mestre indiano já falecido, mas contemporâneo nosso, aí, que trouxe muitas coisas interessantes para nós. Então, ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele disse assim, olha, sobre religião. Aquele que dança, aquele que canta
e toca um instrumento, esse sim vive a verdadeira religião. Vocês viram, o trabalho do Osho sempre era um trabalho com música, ele dançava, pulava, se movimentava, eles cantavam. A música, a vibração, a energia, o mantra, quem entender sobre mantras, dei uma palestra minha sobre mantras, vai entender a importância da vibração, da música, de uma coisa, de uma linguagem não linguagem. E ele coloca muito essa questão de estar nessa energia, nessa vibração da música, do som. Ele dizia que essa é a grande religiosidade, você se entregar para a vibração, para a experiência, você vai vivenciar a sua experiência. E a música é um veículo para você vivenciar essa experiência. Para você entrar em estados alterados, elevados de consciência, estados místicos, como eles chamavam. Então, quando o indivíduo vive esses transes, esses estados místicos, percebe outras realidades, comunica-se com outras dimensões, sente a presença de entidades e espíritos ao lado. Então aí você vai começar a perceber o lado espiritual de tudo. Ser espiritualista é simplesmente acreditar no espírito, ou vivenciar o seu próprio espírito. E imagine um dia você deita na sua cama, relaxa profundamente, aí você percebe a sua saída do corpo espiritual. Você olha aquele corpo deitado na cama e você se vê aqui, consciente, lúcido, anda pela casa, sai pela rua. Essa é uma experiência pessoal religiosa. Por que ela passa a ser religiosa para você? Porque é uma experiência mística que comprova a sua vida após a morte. Que comprova que você não precisa deste corpo biológico, nem da cabeça, nem do cérebro, para existir como ser. E essa experiência pessoal muda tudo. Por isso, a religião é aquela que você vivencia. A verdadeira religião, ela não pode vir de fora de você. Ela não pode vir de uma forma de doutrina. Ela não pode vir numa forma de imposição de ideias, de ideais, de conceitos, de regras, proibições, ditar para você o que é certo e o que é errado, o que você tem e o que você não tem que fazer. Eu tenho uma palestra nesse seminário que vai se chamar Como Servir a Deus, como ser um serviçal da luz. Nós vamos tentar entender isso. Como eu ser um verdadeiro religioso? Será que é o hábito que faz o monge? É a velha frase, né? O hábito faz o monge. Ou seja, a roupa que ele veste transforma-o num verdadeiro religioso? A gente vê tanta gente de hábito fazendo tanta bobagem por aí hoje em dia, né? Vocês estão vendo a notícia na igreja, né? Na mídia, né? Você sabe que a Igreja Católica, ela quebrou financeiramente nos Estados Unidos. Você sabia disso? Não, a Igreja Católica está falida nos Estados Unidos. Sabe por causa do quê? Dos processos que o governo americano entrou contra os padres pedófilos. A igreja teve que pagar uma indenização tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ela simplesmente faliu nos Estados Unidos. Coisa de bilhões de dólares. Então, na verdade, não importa o sacerdote, o traje, a roupa bonita, enfeitada que ele está vestindo. Ali dentro tem um homem comum como você, como qualquer outro. Você vê, olha, um homem santo, um homem sagrado. Será que eu sou um homem santo, um homem sagrado? O Lalá? O Laércio? O que é ser santo? O que é ser sagrado? O que é ser religioso? O que é ser um mestre? O que é ser um guru? Vocês vão ver que os verdadeiros gurus, eles nunca se impõem como guru. São as próprias pessoas que o aceitam como mestre. Não é ele que se impõe como mestre, como um guru. As pessoas o aceitam como mestre naturalmente. E sentam ao seu lado para ouvi-lo. Como Jesus.
Jesus sentava e começava a conversar. Aí juntava gente. Ia juntando gente e ele ia falando, conversando. Ele não tinha nenhum templo. Jesus não tinha templo. Jesus falava, né, nos montes, nas montanhas, nas florestas, nas árvores. E certamente, ele nunca disse para ninguém que tinha que construir templo. Você podia fazer um abrigo da chuva, né? Mas pode ser um barracão qualquer, de qualquer jeito, não tem problema. Não precisa ser toda, aquela pau por toda, aquela enfeitação, aquela coisa toda. Não precisa ser assim. Um barracãozinho qualquer, tá bom. Esse lugar aqui, será que ele é religioso? Será que ele é sagrado? O nosso templo aqui, do nosso espaço? O sagrado é aquela velha história. Se você considerar que o sagrado é um local, quando você sair desse local, você vai fazer tanta besteira, né? Que pode, né? Aí pode. Né? No local sagrado você não pode. Você tem que ir com roupa assim, você não pode ir de shortinho, não pode ir de bermuda e barriguinha de fora, os meninos não podem. Sagrado não pode, vai ofender Deus. Deus criou a gente pelado, cara. Porque ele gostava dessa forma pelada, né? Mas é a moral humana, e a cultura humana? Não pode. Vai atrapalhar, vai perturbar. Né? Não, lá é sagrado, não pode. Mas na praia pode, né? Na praia pode ficar tu pelado, topless, à vontade e tal, sexo na praia, uma beleza. Né? Porque não é sagrado. Então elas podem roubar, assaltar, matar, pintar e bordar, mas na igreja não. Ele é sagrado. Deus está lá, Deus está vendo. O homem constrói o sagrado externo a ele. E todas as vezes que ele construir uma religiosidade externa a ele, ele vai entrar em conflito, ele vai entrar em depressão. Porque ele não vai encontrar Deus dentro dele. Ele não acredita que Deus está dentro dele. Agora, se você aprende que o sagrado está dentro de você, você não precisa dos templos. E você também não precisa mais dos sacerdotes. Nenhum deles. Mas é difícil. Porque você se sente solitário, você se sente inseguro. Você vai ter que acreditar em você agora. Você tem a capacidade de se libertar, de se conduzir a Deus. Porque é muito mais fácil você entregar para o padre, né? A padre, você me leva aí, que né, dou 2 contos por cento do mês, você me leva para o céu. E você continua mesmo, né? Fazendo a mesma bobagem de sempre, depois você vai lá e confessa. E toda semana está a veinha lá confessando. Já percebeu isso? Né? Pô, quanto pecado o negócio arruma assim, né? Toda semana ele está lá. Conversando. Eu acho que à medida que nós vamos acordando, nós vamos amadurecendo a nossa própria consciência, nós vamos perder o medo. É aquela velha história. Eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Se eu trazer uma Bíblia aqui, sagrada, uma Bíblia super bonita, e eu digo para você, quem de vocês aqui tem coragem de tacar fogo na Bíblia? Tacar fogo mesmo, literalmente. Eu garanto para vocês que a maior parte de vocês tem medo de fazer essa atitude. Porque você está queimando o livro sagrado, a Bíblia sagrada. Isso é um pecado. Certo? Vai para o inferno. Essa daqueles que tem vários tipos de pecado. Tem pecadinho, pecado médio e o pecadão, né? Aquele inabsolvível. Né? Tem aqueles 10 mandamentos. Um daqueles, falou daquele, você dançou. E principalmente aquele, não cobiçar a mulher do próximo. Você já imaginou quanta gente está no inferno hoje, cara? Por causa desse mandamento? A coisa mais difícil é não cobiçar a mulher do próximo, principalmente para estar bem próximo. Já todo mundo encana já por causa desse pecado. Não sobra um para contar a história. Então eu desafio vocês a tacar fogo no livro sagrado. Como brincadeira. Porque eu vou contar uma historiazinha para vocês agora, vocês vão entender. Tinha um mosteiro no Japão. Tinha um mestre, né? Tinha um grão-mestre nesse mosteiro. E ele estava bem velhinho, já estava com uns 80 e poucos anos. E ele chegou diante dele, né? Numa noite, um discípulo dele mais
o discípulo mais velho ali dele, chamado Joshua. Essa história desse Joshua foi um dos grandes mestres zen da história, tá? Foi um dos grandes mesmo. Fez escola no Japão. E o mestre chegou assim para ele e falou: olha, Joshua, a partir de hoje, né, eu vou transmitir para você, né, o controle do mosteiro. Você vai ser o grão sacerdote do mosteiro. Eu já estou muito velho, não tenho mais forças. E eu vou transmitir para você o controle do templo. Você vai ser o grão-mestre do mosteiro. E, como presente a isso, eles estavam sentados, a história, eles estavam sentados em volta de uma fogueira, tá? À noite, aceso o fogo ali, puxar, tal, tá? Que era o costume japonês, tal. E ele falou assim: e como presente eu vou dar esse livro aqui para você. Ele pegou um livro, ele falou assim: olha, está há 7 gerações no mosteiro. 7 gerações. Os grãos sacerdotes desse mosteiro anotaram coisas, escreveram coisas aqui das suas próprias vidas, tal, né? E esse é um livro muito importante, né? E eu gostaria que você recebesse como presente. O Joshua falou assim: ah, mestre, muito obrigado, mas eu não quero nenhum livro, não. E o mestre retocou: mas como? Você não aceita? É uma coisa muito importante, né? É uma coisa muito séria, um livro muito sagrado, onde todos os grandes mestres, as 7 gerações, escreveram coisas do seu próprio punho. Eu faço questão que você aceite. E eu, de próprio punho, também escrevi muita coisa nesse livro. O Joshua falou assim: bom, já que o senhor insiste, né, que eu aceite o livro, ele aceita. Ele pegou o livro da mão do mestre. Só que no mesmo instante que ele pegou o livro da mão do mestre, ele jogou na fogueira. O mestre se descabelou. Como, Joshua, você me faz uma coisa dessa? Ele falou: mestre, para que tanto alvoroço? São apenas palavras. O senhor passou a vida inteira ensinando a mim que a verdade está dentro do meu ser, que é lá que eu tenho que buscar, que o Zen não necessita de nenhuma palavra escrita, de nenhum livro para orientar ninguém. Foi isso que eu aprendi com o senhor. O senhor está assustado por quê? Eu não quero um livro, não preciso de livro, não vou transmitir livro para ninguém. E o livro se queimou ali, evaporou. O Zen tem muito livro, porque o Zen só dá importância à experiência vivida. Coisa escrita, para o Zen não interessa. Por isso que no Zen não existe Bíblia. No Zen não existe Bíblia, não existe texto sagrado no Zen, sabia? Não tem texto sagrado. Você sabia que não escreveu nada de próprio punho? Nunca. Nem Jesus. Você sabia que o primeiro texto budista organizado foi escrito 1000 anos depois da morte do Buda? Houve um conclave budista, né, no ano 500, 400 e pouco, depois de Cristo, 1000 anos depois da morte do Buda. Reuniram para fazer um texto de todas as histórias budistas, como o Evangelho de Jesus, certo? A passagem, tudo que tinha acontecido, as histórias, tal. Então eles escreveram um canone budista sobre as histórias que Buda contava, sobre as passagens que Buda vivenciou, como ele se iluminou, a história mais ou menos do Buda. Só isso. E se você olhar os textos budistas, não tem mandamento. Não tem o que o Buda mandava, ordenava, não tem regra. Não, é diferente. Mas acontece que aconteceu com o budismo o mesmo que aconteceu com o cristianismo. Criou-se religiões, criou-se templos, criou-se uma série de distorções, 1000 rituais, que os grandes mestres, na verdade, nunca fizeram. Nunca fizeram. As religiões, elas foram transformando-se, incorporando muitas coisas ao longo da história. E muitas delas se distanciaram da verdadeira essência do ensinamento dos grandes mestres. Por exemplo, se você perguntar se eu sou cristão, eu falo: sou. Eu sou um cristão fervoroso, eu adoro, né, as palavras de Jesus, a palavra do mestre Jesus, mas de Jesus, não das religiões, interpretada pelos sacerdotes e pelos padres, não. É aquilo que eu interpreto, aquilo que eu vejo lá. Por isso, eu estudando budismo, taoísmo, eu vejo muito de budista, de taoísta em Jesus. Por isso que eu fiz uma conferência, né? O lado zen de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, o mestre zen na Galileia. Porque ele era um mestre que falava coisas completamente distorcidas, diferente do ensinamento judaico da época. Ele tinha uma visão completamente diferente. E a visão de Jesus se aproxima muito da visão budista. Isso faz com que a gente até perceba que ele estudou muito budismo, estudou muito taoísmo e hinduísmo
na sua vida como um todo, antes da sua pregação, do evangelho acontecer, historicamente. Né? Porque ele é um indivíduo interessado em espiritualidade. E aquelas caravanas que vinham do Oriente traziam muitos livros, traziam Bhagavad Gita, traziam textos que vinham de lá, isso era comum. Né? E tenho certeza que Jesus estudou com os grandes mestres da época. Os próprios reis magos, né? Os 3 reis que vieram visitar Jesus. Vocês acham que depois de só visitou e acabou, sumiu, foi embora? É óbvio que esses caras acompanharam Jesus a vida toda. Mas a Bíblia não conta, ninguém conta essa história oculta. Né? Aqueles sábios, né? Que vieram da Mesopotâmia, né? Entendeu? Então é importante vocês entenderem que o Mestre Jesus sempre colocou uma religiosidade vinda de dentro. Nunca com uma religiosidade imposta para você de fora. E é isso que eu penso. Cada um de vocês pode criar a sua forma de viver a sua espiritualidade. Você pode criar a hora de você meditar, a hora de você fazer você pode fazer a sua caridade, você pode fazer... Cada um faz a religiosidade do jeito que quer, não dá para impor regras. Ser religioso é assim. Aí você vê aquele cara andando de sandália, bermuda, barbudo, tal, descontraído. Esse cara não tem nada de religião, religioso. O que você sabe? Agora você vê um cara todo vestidinho, bonitinho, tá? Aquele sim é um homem religioso. Você está entendendo? Parece que o comportamento da pessoa, né, diz que ele era religioso. Qual é a verdadeira religião? Como deve se comportar um homem religioso? O homem religioso pode dançar, pode cantar. Pela Igreja Católica não podia, mas agora o padre Marcelo pula e pinta e faz o diabo lá na frente, né? Agora pode, né? Depois que a igreja começou a perder fiéis avantajada para os crentes, que tinha um outro tipo de doutrina, mais alegre, mais cantante, os negros iam na Igreja Católica com medo, né? Aquela puta saía triste e voltava angustiado, né? Entrava triste e saía angustiado, porque é deprimente as missas. As missas eram coisas deprimentes. Você saía de lá se sentindo culpado. Pô, tem um negócio na igreja que eu não engulo até hoje, cara. Eu não engulo até hoje. É um treco que o cara chega assim, numa hora da missa e bate no peito. É minha culpa, minha máxima culpa. Pô, nem vi a briga, estou chegando agora, nem sei o que está acontecendo. Sou culpado do quê? Não fiz nada. Mas eles fazem você se sentir culpado. Por isso eu tenho uma palestra, o sentimento de culpa. Isso é imposto. As pessoas, a cultura impõe a culpa em você. Você é culpado de alguma coisa. O cristão, ele é tão culpado que ele já nasce com o pecado original. Já nasce pecador. Só porque a Eva fez não sei o que lá com Adão. Aí o problema, eu não tenho nada a ver com Adão, Eva. Aí surge uma dissidência no judaísmo. Existe uma dissidência muito interessante no judaísmo que vai fundar a fundação da Cabala, da Cabala judaica. Tem um mestre cabalista, sabe o que ele fez? Esse cara que era os estudiosos mesmo dos textos, sabe? O cara que era estudioso, não era aquele sacerdote que ia tentar convencer as pessoas. Então ele encontrava muitas dúvidas ali, ele não entendia Deus lendo aqueles textos, sabe o que ele fez? Falou o seguinte, eu vou me isolar nas montanhas, nas cavernas. Se isolou e passou muitos anos da vida dele estudando, meditando, orando, estudando. Aí ele começou a ter uma nova visão das coisas, da própria interpretação. E a primeira que ele começa a tirar da história é a Gênesis e Moisés. Já começa lá no começo, com a expulsão do homem do paraíso. Deus expulsou o homem do paraíso. Essa é a clássica, né? Olha a nova interpretação desse mestre cabalístico. Deus nunca expulsou o homem do paraíso. Nós continuamos vivendo no mesmo lugar, no paraíso. É apenas os homens que expulsaram Deus de suas vidas. Olha que interpretação contrária. Bobagem essa versão que Deus, Adão e Eva cometeu pecado e foi expulso do paraíso. É bobagem. Isso nunca aconteceu.
Isso é uma interpretação errada dos textos. Na verdade, hoje o ser humano, o homem materialista, materializado, expulsou Deus de suas vidas. Então ele começou a mudar essa interpretação no começo já. Aí você vai ver como é que ele vai interpretar esse mestre cabalista. Por isso que a cabala hebraica ela tem uma diferença muito grande do judaísmo comum, clássico e aquela coisa toda. Ela é a visão mística do judaísmo. E ela é muito interessante, porque ela tem umas visões bastante diferenciadas das interpretações clássicas. E aí você vai aprender, da mesma forma que esse sacerdote foi sozinho para as montanhas para encontrar a verdade, porque nenhum sacerdote, nenhuma religião lá dava a verdade para ele. Cada um de vocês deve fazer o mesmo. A verdadeira religiosidade está dentro de cada um. A forma como você vai vivenciá-la é sua particular. A hora que você vai fazer seus cultos, suas meditações, seus estudos, suas buscas, não importa. Você percebeu que a primeira coisa que a religião faz? A primeira coisa que a religião faz é proibir você de ir para outro lugar, de buscar. Porque ela diz, aqui tem tudo, já tem tudo, você precisa ficar aqui, não pode pôr, porque ela tem medo de perder você, né? Se ela deixar que você vai pesquisar o espiritismo, que você vai na outra igreja, vai em outro lugar, ela tem um medo terrível de perder o controle sobre você. Portanto, a primeira coisa que as religiões instituídas fazem é botar o medo quando você vai para outra religião. Não vai lá, que lá o demônio está lá, que lá não há salvação. Só a salvação, só aqui você encontra a salvação. Não vai lá na Umbanda, que é coisa do demônio. Não vai no espiritismo, então, que pelo amor de Deus. Ou seja, ela começa a criar o monopólio do poder espiritual. Só elas têm o poder da salvação. E elas vão criar todo um mecanismo psicológico de impedir que você vá buscar em outro lugar. Por isso, liberdade religiosa é uma coisa que se conquista. Cada um de nós temos que conquistar essa liberdade religiosa, essa liberdade de ir buscar o conhecimento aonde quer que ele esteja. Sem medo. Fuce tudo, busque tudo, pesquise tudo, tente aprender. É por isso que o Laércio vai atrás de ufologia, de escovador, de ET, é espiritualidade, é isso, é física, ciência. Através de todos os cantos nós podemos aprender. A jornada pela vida é uma jornada de aprendizado. A nossa vida é que vai trazer a experiência da vida. Nós vamos aprender com a vida. E nós temos que viver como um guerreiro, sem medo. Não podemos ter medo de absolutamente nada. Se um cara chega assim para mim e fala, Laércio, aquela casa é mal assombrada, eu falei, legal, vamos lá, é lá que eu vou. Eu adoro, sabe? Eu vou fuçar. Porque é lá que está o mistério, lá que está o desconhecido. E onde está o desconhecido, é legal, porque lá a gente vai aprender alguma coisa. Aquela vez, só quem é que tem coragem aqui, ó, o que foi embutido na mente de vocês, certo? Pelo catolicismo. Quem tem coragem de ir no cemitério à meia-noite? Vamos lá dar uma volta no cemitério à meia-noite, levar umas ideias. Que foi embutido nas suas mentes o medo do fantasma, o medo do morto, o medo do espírito, coisa morta, coisa ruim, coisa do demônio. E eu garanto para vocês, aqueles que não veem espírito, se vê um, morre de medo e faz xixi na calça. Porque tem o arquétipo do filme de terror que vocês assistem, tem o arquétipo do medo, o arquétipo religioso, está aí dentro de vocês ainda. Medo de espírito, medo de fantasma, medo de morto. Né? Igual aquela história daquela mocinha, né? Conhece aquela história? A mocinha ficou até mais tarde na casa da amiga dela, né? Deu 11 horas da noite, 11 e pouco. Ela falou, ai meu Deus, estou perdendo hora. Olha, agora para ir embora eu tenho que passar em frente ao cemitério, como é que eu faço? Né? Estou sozinha. Aí ela sai, né? Anda uns 2, 3 quarteirões e encontra uma moça, né? Que estava indo na mesma direção. Falou, moça, escuta que você vai para aquela direção. Falou, vou. Olha, posso ir com você? Porque a gente tem que passar na frente do cemitério. Eu morro de medo de passar na frente do cemitério. Ah lá, moça, tudo bem, vamos andar junto. Não tem problema. Foram conversando, batendo papo, papapá. Quando próximo da meia-noite, eles estavam perto do portão do cemitério. As duas. E ela com aquele medo terrível, né? A porta do cemitério, portão, e a moça falou assim, olha, moça, você não tem medo não, né? Eu morro de medo de passar na frente do cemitério. Você não tem medo de passar aqui na frente do cemitério a essas horas?
Ela falou, quando eu era viva, eu tinha. Legal, né? Tá vendo? São esses arquétipos que são embutidos, né? Na sua mente. Para você se libertar desse medo de espírito e aceitar o contato com o espírito, conversar com o espírito como você conversa com uma pessoa normal, conviver com os espíritos como você convive com pessoas normais, que um vidente bom, um clarividente bom, ele vai aprender, ele vai ter que aprender na mala. Porque ele vê espírito como vê gente normal, é comum, ele vê assim. Não tem distinção, não é aquele vultinho que passa, não, sabe? Quando o cara vê só aquele vulto, porque a gente chama de míope espiritual. Precisa óculos, precisa lente para terceira visão. Precisa botar óculos para terceira visão, que não está vendo muito bem. Né? Mas o cara que é um bom vidente, cara, ele vê. Se ele entrar numa sala aqui, ele não sabe quem é gente, quem é espírito. Ele não sabe. Ele não consegue notar a diferença. Por isso, a verdadeira experiência pessoal, ela passa por todos esses processos de transformação, perda, o medo, você vai ter que romper as barreiras do medo. Você vai entender que o invisível sempre esteve do teu lado, o morto sempre andou do teu lado. Não adianta você ter medo, medo é cultural, medo é imposto. Porque o catolicismo sempre impediu que você tivesse qualquer tipo de relacionamento com o mundo espiritual. Não pode. O mundo dos mortos é lá não sei aonde, e o mundo dos vivos é aqui. Não há esse contato, não há esse intercâmbio. Proibido. A igreja já proibiu reencarnação também, né? A igreja católica já proíbe, não tem reencarnação. Você nasce aqui, daqui para frente, aí a vida é eterna. Para trás não tem nada. O espírito é criado na hora do nascimento. Então não tem reencarnação. Aí a igreja católica não consegue explicar as distorções, como Deus é maldoso, né? Pô, como é que cria um cara todo torto, feio, sofrido e ainda vai torcer para o Corinthians depois que cresce? Não pode. Isso aí Deus está com defeito, está com problema sério. E outro rico, milionário, lindo, bonito, vivendo uma vida de rei, né? Que Deus que tem uma puta distorção assim, não consegue explicar essas questões. O padre não consegue explicar. Ah, são mistérios de Deus, meu filho. Mas é esse mistério que eu quero aprender. Não adianta falar que é mistério, é o mistério que eu quero. Exatamente nesse mistério que eu quero botar o dedo. Você está entendendo? Então, nós precisamos nos libertar do controle dos religiosos. Vocês percebem que tem dois tipos de ser humano que impõe regras e leis para você viver, que te escraviza. Primeiro é o político. É o rei, que dita regras e leis, como o comunismo, impõe na tua cabeça desde criança que você tem que se comportar as verdades políticas. E o outro é o sacerdote, que te impõe regras e leis que você tem para Deus, aquela coisa toda. Então, tem o movimento anarquista basco, o famoso movimento anarquista político. O movimento anarquista prega, ou seja, você não tem governo, você não tem nada, né? Você é o seu próprio governo, você cria suas próprias leis, não tem lei escrita. Esse é o anarquismo total. E existia, e esse anarquismo político, ele surgiu, né? O taoísmo é um anarquismo religioso completo, o taoísmo, se você estudar ele. Ele tem Deus, não tem ninguém ditando regras e leis para você. Só existe um responsável pela sua jornada na vida, pelo certo e pelo errado, é você. Então, não tem alguém ditando regras e leis, isso é altamente anárquico, isso é ótimo. Então, Bakunin, um dos grandes filósofos bascos, fundador do movimento anarquista político, filosófico na Espanha, nos Países Bascos lá, certo? No livro dele, ele tinha uma frase fantástica, uma frase que vocês não devem esquecer. Ele diz assim: o mundo só será mundo quando o último político morrer enforcado com as tripas do último sacerdote. Guardem bem essa frase, porque são as duas figuras que são as figuras repressoras, são as que põem regras para você e não libertam você. Ok? Quando você se libertar das igrejas, dos sacerdotes, dos templos e tudo, e encontrar a verdadeira religião em você, aí você vai ser um caminhante espiritual verdadeiro. Você vai vestir a roupa que você quer, você vai comer a coisa que você quer, não vai existir sábado, domingo, segunda sagrado, vai ser todos os dias, você vai criar a sua própria religiosidade. E é isso que eu prego em minhas palestras
Eu nunca falo para as pessoas me seguirem. Porque o meu trabalho não é um trabalho onde as pessoas vão me seguir. Porque o meu trabalho é libertar as pessoas. Eu quero libertá-las de qualquer controle de um líder, ou de um guru, ou de qualquer coisa. Eu quero que as pessoas aprendam que Deus está dentro delas. E que a religião verdadeira é elas próprias. Que elas não precisam de nenhum templo, de nenhum lugar, para encontrar o verdadeiro contato com o divino. O meu papel é colocar as sementes, é dar um toque, é reunir as pessoas para que elas por si só elas possam acordar. Tá? Eu tenho esse espaço aqui há anos. Nós vamos para o nosso ashram lá no sul de Minas, nas montanhas. Vai ser o quê? Vai ser um local de encontro de religiosos, de encontro de multirreligiosos. Porque cada um que entrar lá vai viver a sua religião. Nós vamos viver a religiosidade juntos, porém cada um na sua. Vai ser o único lugar que não vai ter regras. Você acorda a hora que você quer, você vai dormir a hora que você quer, você come a hora que você quer, você treina a hora que você quer, você medita a hora que você quer, você faz tudo a hora que você quer. Mas não vira uma anarquia? Mas é uma anarquia. É uma anarquia individualista. Ah, eu não gosto de acordar cedo, Léo. Tá bom. Acorda 10 horas da manhã. Vai ter aula de Kung Fu tal hora. Tai Chi vai ter tal hora. Pega o que dá para você. Ah, Léo, eu só gosto de meditar só de noite. Vai meditar só de noite. Vai fazer tudo o que você gosta de fazer. Não o que eu vou impor para você fazer. Não tem regra. Vai acabar com esse negócio de regra. As pessoas têm que aprender que elas próprias são a sua ordem pelo mundo. Elas são responsáveis pela sua própria luz, pelo despertar da sua própria luz. Eu estou ali para orientar, para dar um toque, para falar algumas coisas. Mas jamais eu vou poder levá-las à luz. Isso não tem sentido. Se fosse tão fácil levar as pessoas à luz, à iluminação, todos os grandes mestres do passado que tinham escrevido uma receita de bolo, tinha passado e todo mundo já estava iluminado. Era mais fácil. Não havia problema no mundo. Mas como ela tem que ser conquistada individualmente por cada um, a coisa complica. Né? Porque e as religiões de massa nunca iluminaram ninguém. Se você olhar ao longo da história, nunca levou ninguém à luz. Só os esforços individuais, quando aquelas pessoas buscavam veementemente um propósito, um processo, elas encontravam uma experiência mística. Tinham contatos com os anjos, com os santos, da forma como ela interpretava o contato com o espírito, né? Que a maior parte dos médiuns dentro da igreja católica, quando contatavam um espírito por sua mediunidade, que abria, era anjo, né? Ah, o anjo tal vem me visitar, porque o anjo tal vem me visitar. Que anjo, né? Entendeu? A interpretação da cultura, culturalmente, quando você via um espírito que flutuava, né, que não tinha ação da gravidade, que tinha umas roupas toda bonita, toda, né, aquelas cores maravilhosas, tal, e o cara que via aquilo, pelo amor de Deus, é o Deus chegando, né? É o anjo não sei o que, né? Porque nunca teve uma experiência mística de ter um contato com o plano espiritual de uma forma tão normal, tão simples, sem. É engraçado que os meus amigos espíritos, eles são pessoas que nem vocês, a maioria deles. Senta do meu lado, conversa, dá risada, conta piada, até fala, conversa, conta fofoca de lá e tal. Gente normal. Tem seres muito belos que chegam, de luz e tal. Todos eles sorriem, cumprimentam você, te respeitam, e você pela energia deles, pela própria vibração, você sente a energia de amor, de carinho, cumprimentam você, sorriem também. As pessoas têm uma visão diferente do divino, do superior. Essas pessoas são maravilhosas, são doces, são meigas. Mas são pessoas como nós. Só vive uma certa visão do universo muito maior que a nossa. Eles estão presos a esse mundo, a esse corpo kármico, né? Então a gente não consegue viver, entender e perceber o universo na sua dimensão total. Mas o meu conselho, né, o meu toque, é que cada um busque Deus dentro de você. Seja religioso à sua maneira. Tá? A sua maneira, não a minha. Não queira seguir o exemplo do Laércio, ser igual ao Laércio.
ser igual a Jesus, ser igual. Não, siga você os seus próprios passos. Seja você na sua jornada, no seu jeito, a sua maneira. Sem estresse, tranquilo. Você vai ver que naturalmente a religiosidade brota dentro de você. Ela vem vindo lá de dentro. Ela vai acontecendo e vai transformando você dia a dia. E quando você menos esperar, você vai ser uma pessoa muito mais agradável, muito mais tranquila, muito mais harmoniosa, sem estresse, sem tensão. Você vai sentir mais as coisas, sentir mais as interações. Isso é ser religioso, isso é viver a verdadeira religião. Okay? Eu gosto de música, eu gosto da risada, eu gosto de tocar instrumento, eu gosto de conversar com os amigos em tudo quanto é lugar. Eu vou nos bares também, nas noites, conversar com os amigos, ouvir música. Eu sou religioso, não é o lugar. Aonde eu vou, eu levo a minha religiosidade comigo. Eu levo o meu sagrado comigo. Por isso eu não tenho. Aonde eu estiver, aonde eu estou, a religiosidade vai estar ali. É como Jesus, né? As pessoas não criticavam Jesus porque ele ia lá com as prutas, com as prostitutas, com não sei com quem, com os leprosos, né? E o sacerdote judeu não ia não. Ô, pô, vou lá misturar com aquela gente. E Jesus não estava nem aí. Ele ia fazer discurso para todo mundo. E entrava na casa dos pobres, das pessoas. Era outra coisa que irritava os judeus na época. Jesus foi crucificado pelos judeus, não pelos romanos. Na época. Por isso que as pessoas não aceitam Jesus até hoje. Os judeus não aceitam Jesus até hoje como um mestre. Ok? Então é isso, gente. É esse toque aí. À medida que vocês forem percebendo, não tenham medo de estar sozinho buscando a sua religiosidade. Busque. Se você quiser fazer uma pesquisa em outras religiões, tudo bem. Mas pesquisa. Vai lá, assiste um culto, pesquisa, vê o que o cara sabe. Vai na Umbanda, vai na igreja. Sabe? Vai na igreja do Bispo Macedo. Entra lá e começa a analisar tudo que você está ouvindo. Você vai ter conhecimento de causa. Você vai perceber que você pode estar em qualquer lugar, mas você não pertence a nenhum lugar. Entendeu? E é interessante o fato de eu não ter um rótulo, religioso. Eu entro em qualquer lugar. As pessoas me convidam para dar palestra na maçonaria, para dar palestra no centro espírita, para dar palestra em centro de Umbanda, para dar palestra, sabe? Entendeu? Eu escrevi a matéria no Jornal de Umbanda de São Paulo. E isso aqui. Já fui convidado à Igreja Católica também para fazer. Né? Quando o Felício Freza vier aqui, o Felício já veio várias vezes aqui, ele é de uma época que tinha no meu espaço em Campinas, presta atenção, eu tinha um espaço em Campinas, na época de 80, não, 75, 76, 77, 78, estava na década de 70. Tinha um padre católico de uma igreja enorme em Campinas, é um padre francês, mas radicado no Brasil. Esse padre, 3 vezes por semana, ele ia no meu espaço. Ele participava das reuniões mediúnicas que eu fazia, participou de curso de projeção astral que eu dava, e frequentou por mais de 3 anos, sem faltar, o meu espaço. Padre católico. E até a turma, ele tinha assim, na época ele tinha o quê? Uns 50 e poucos anos, né? E o pessoal brincava, mas padre, o senhor pode fazer essas coisas, padre? Ele falava assim, não, meus amigos. E tomava sopa com a gente na cozinha, né? Brincava, dava risada com a gente, aquele sotaque francês, sabe? Que ele era canadense, mas com a língua francesa, ele falava bem o francês, né? Da parte francesa do Canadá. E ele falava assim para nós, Laércio, né? Eu faço o meu trabalho dentro da igreja lá, certinho, bonitinho, de acordo com as regras. Agora, a minha busca pessoal é outra história. E ele fala, eu estou aqui para pesquisar, para buscar o que vocês sabem, eu quero aprender com vocês. Olha a humildade do cara, bicho. Isso é ser um religioso diferente. Não é aquele cara, sabe, bitolado na sua doutrina. Ele percebia que tinha muitas coisas que ele tinha que conhecer, que ele tinha que aprender, que ele tinha que buscar, que ali na sua própria religião não tinha essas informações.
Sabe? Muito interessante. E assim nós devemos ser também. Nós devemos buscar, ser buscadores. Por isso eu digo para você, você pode buscar em todos os lugares e nunca pertencer a nenhum lugar. Você está sempre no seu próprio caminho. Você vai reunir dados, informações para construir a sua religiosidade. Essa é a minha visão da coisa. De conversar com os espíritos, receber essas informações dos espíritos. Eu aprendi que essa é a melhor maneira de se viver a espiritualidade e a religiosidade nesse mundo. Ok? Então é isso, gente. Muito obrigado. Namastê a todos e até um próximo encontro. Namastê.